Bom, em relação ao tema que nós temos para tratar na tarde de hoje, eu busquei trazer uma atualização jurisprudencial em matéria penal. Falar um pouquinho como é que anda o STF, como é que anda o STJ em relação à matéria penal. Nós temos aqui no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, aqui no Estado de São Paulo, uma justiça penal absolutamente conservadora. Às vezes, mais do que conservadora, reacionária em relação à efetividade dos direitos e garantias individuais. Claro, temos honrosas exceções que devem ser sempre lembradas, devem ser sempre contempladas. Juízes, desembargadores que pensam a partir da Constituição Federal, que pensam a respeito da dignidade humana, que trazem esse mote da dignidade humana como princípio basilar da sua atuação. Mas nós sabemos, por outro lado, e isso não apenas aqui na capital, mas também no Estado de uma forma em geral, lá no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nós temos uma aplicação que deixa muito a desejar em relação à aplicação de direitos e garantias individuais, principalmente aquelas previstas no artigo 5º da Constituição. Portanto, para nós que estamos aqui no Estado de São Paulo, é imprescindível, é fundamental que nós tenhamos conhecimento de como anda a corte, ou como andam as cortes superiores ao tratar de matéria penal. STJ e STF, basicamente. Então, a importância da palestra é essa, a importância do tema é esse, verificar como o direito penal, o processo penal, vem sendo tratado por lá. E já adianto que o resultado também não vem sendo muito favorável. Nós tivemos uma verdadeira guinada em relação à aplicação de direitos e garantias individuais pelo STJ e pelo STF, principalmente depois da ação penal 470, que foi julgada recentemente, ainda vem sendo julgada, ainda faltam algumas providências para efetivar, para consumar aquele julgamento, mas de qualquer forma nós temos ali uma guinada que pode acontecer e que já vem acontecendo a passos longos em relação à aplicação desses direitos e garantias individuais. Essa guinada ela fica clara em relação a alguns aspectos que eu pretendo abordar com vocês nesta tarde. Vamos lá então. Primeiro ponto, a gente vai começar falando do STF e depois eu falo a respeito do STJ. Nós vamos dividir, portanto, a nossa exposição em dois blocos. Em relação ao STF, primeiro ponto que eu queria trazer aqui com vocês diz respeito à degravação integral. Diz respeito à degravação integral. Reparem o seguinte, então. Nós temos aqui a ação penal 508 do Amapá, decisão do plenário por maioria de votos. Repare a data, 7 de fevereiro de 2013. Quero trabalhar com vocês temas desse ano, no máximo do ano passado, para que vocês tenham uma visão efetiva da atualização jurisprudencial. A questão aqui que é importante é ressaltar que essa interceptação telefônica é uma medida extraordinária, é uma medida que só deve existir a partir do instante que a prova não puder ser buscada por outra forma. Portanto, quando se fala em interceptação telefônica, nós vamos ter uma medida excepcional, uma medida que não pode ter a primazia, que não pode ser a primeira medida alcançada no processo. E mais, para que haja efetivamente direito ao contraditório, direito à ampla defesa, também é fundamental que essa interceptação telefônica ela seja realizada de acordo com aquelas formalidades que são trazidas pelo texto de lei, que são realçadas pela lei processual penal. Veja só, relator ministro Marco Aurélio, E aqui nós tivemos garantido o direito à degravação integral. Garantido o direito à degravação integral. Por que é necessária essa degravação integral? Para que se tenha alcance daquilo que foi interceptado. Esta degravação integral é fundamental para que se possa verificar, no caso concreto, o que foi registrado pela interceptação telefônica. Não basta simplesmente a juntada de trechos de degravação. Isso e nada é quase a mesma coisa. Até porque nós temos lá trechos selecionados por alguém.
E quem seleciona os trechos diz respeito à pessoa que faz parte da polícia judiciária, pessoa que investigou o fato, pessoa que apurou aquele fato criminoso. Portanto, é fundamental que se tenha uma degravação integral. Só repararmos no seguinte, embora absolutamente ilegal, embora fora de qualquer esquadro do ponto de vista legal e normativo, nós temos degravações longas, que duram meses, que duram anos, embora a ilegalidade desta medida seja patente. Como é que fica o advogado nessa questão? Como é que ficam as partes nessa questão? Então, se a degravação durou 2 meses, se a interceptação, melhor dizendo, durou 2 meses, eu vou ter que destinar um tempo para ficar ouvindo 2 meses de conversa? Eu vou ter que ficar com essa incumbência de verificar o que traz a interceptação? Não. A degravação, portanto, se faz necessário. Então, não é a degravação de parte, não é a degravação de trecho, é degravação integral. Na íntegra, o que foi trazido, na íntegra, qual foi o objeto daquela interceptação telefônica. Evidente que também não vale a opinião pessoal do investigador, a opinião pessoal do policial a respeito disso. E isso, muitas vezes, se nota em caso prático. Então, o sujeito não vai lá e não se dá o trabalho nem da transcrição parcial. Não transcreve nada, mas diz com as suas próprias palavras o que foi interceptado, como se isso tivesse algum valor, como se isso pudesse ser, de fato, admitido num Estado democrático de direito. Portanto, esta degravação integral é formalidade essencial à validação da interceptação telefônica, não basta a descrição de trechos. Portanto, quando estivermos, como advogados, quando estivermos diante de um caso concreto que nos apresente interceptação telefônica, primeiro, devemos verificar se é caso de interceptação. Segundo, devemos também examinar quais são as formalidades que cercam a realização, a efetivação desta interceptação. E terceiro ponto, também devemos verificar se existe ou não degravação integral. Portanto, nós temos aqui, veja, a decisão do plenário do STF, todos os ministros votaram, maioria de votos, 7 de fevereiro de 2013. Não te trago aqui ementa, não te trago o trecho do acórdão, porque ainda não houve elaboração do acórdão. Então, aqui eu trago apenas uma visão a respeito da matéria. Um outro ponto fundamental para cuidar com vocês, que é um tema atualíssimo relacionado ao direito penal. Porte de drogas para consumo pessoal e insignificância. Esse é um tema debatido, esse é um tema que traz a divergência doutrinária, que traz divergência jurisprudencial, mas que deve também ser verificado, uma vez que o STF tem se pronunciado várias vezes, seguidas vezes, a respeito da possibilidade de aplicação do princípio da insignificância no porte de drogas para consumo pessoal. Trago aqui para vocês o habeas corpus 110, 475, Santa Catarina, 14 de fevereiro de 2012, primeira turma. Relator, ministro Dias Toffoli. Primeiro ponto, o que vem a ser esse princípio da insignificância? Em relação ao princípio da insignificância, nós vamos imaginar que existe uma lesão ínfima ao bem jurídico, existe uma lesão desprezível ao objeto jurídico. Em outras palavras, existe um ataque irrisório ao bem ou interesse protegido pela norma penal. Qual que é o caso aqui? O caso é porte de drogas para consumo pessoal. Diante disso, podemos afirmar, então, que o objeto jurídico é a saúde pública. O objeto jurídico é a saúde pública. Portanto, dependendo da quantidade de droga e de outros critérios levantados pelo STF, que daqui a pouquinho eu mostro quais são, é possível pensar em relação ao princípio da insignificância. Qual que é a consequência da aplicação do princípio da insignificância? A consequência é atipicidade material. Consequência da aplicação desse princípio
da insignificância é a atipicidade material. Meus amigos, vejam o seguinte: se houver aplicação do princípio da insignificância no caso concreto, aquela conduta deixa de ser típica. Ela passa, portanto, a ser atípica do ponto de vista penal. E nós teremos aqui a possibilidade de contemplar esta questão em várias formas, seja numa resposta à acusação, seja em sede de memoriais, seja na apelação, seja até mesmo em sede de habeas corpus. Aí você vai falar, poxa, mas princípio da insignificância, é isso mesmo? Em São Paulo? Princípio da insignificância em São Paulo é difícil você encontrar uma aplicação prática, uma aplicação efetiva. Por isso que a advocacia criminal, perante o STJ, perante o STF, é fundamental. Lá no STF, existe uma aceitação grande, uma aceitação razoável do princípio da insignificância, inclusive em relação ao porte de drogas para consumo pessoal. Vejam comigo, então. Resultado cujo desvalor não representa prejuízo importante. Aqui eu trouxe um trechinho da ementa para você verificar. Fala assim: o direito penal não se deve ocupar de condutas que produzam resultado cujo desvalor, por não importar em lesão significativa a bens jurídicos relevantes, não represente por isso mesmo prejuízo importante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja a integridade da própria ordem social. Então, olha só, aqui nós tivemos votação unânime. Repara, todos os ministros da primeira turma seguiram o relator. Ou seja, no STF, matéria relativamente pacificada. Podemos encontrar algumas vozes eventualmente discordes na segunda turma, mas na primeira turma, matéria pacificada, matéria tranquila em relação a esse entendimento. Lembrando, princípio da insignificância, ele pode e deve ser aplicado em relação a outros crimes. Podemos pensar, por exemplo, no crime de furto. Podemos pensar, por exemplo, num crime de lesão corporal. Podemos pensar também num crime de descaminho. Perfeitamente possível, perfeitamente viável a aplicação da insignificância. O próximo ponto é muito polêmico e nos interessa muito como advogados, que é esse que segue agora. Habeas corpus substitutivo e recurso ordinário constitucional. Habeas corpus 109, 956, 109, 956, lá do Paraná, primeira turma, maioria de votos, 14 de agosto de 2012. Maioria de votos preocupante, porque nós tivemos apenas um voto discordante do relator, que foi o voto do ministro Dias Toffoli. Perceba o seguinte: habeas corpus substitutivo e recurso ordinário constitucional. Os amigos que militam efetivamente na área criminal, os colegas que já fazem estágio na área criminal, todos nós sabemos que, se o habeas corpus impetrado perante um tribunal de justiça, perante um tribunal regional federal, for denegado, tiver a ordem não acolhida, é absolutamente comum no dia a dia da advocacia criminal que se impetre outro habeas corpus. Então vamos lá, impetramos um habeas corpus perante o TJ, perante o TRF, de qualquer estado, de qualquer região. Vamos imaginar que a ordem tenha sido denegada. Uma vez denegada a ordem, nós teríamos ali a possibilidade da impetração de nova ordem, perante agora o STJ. E se no STJ nós tivéssemos mais uma vez a nossa pretensão desacolhida, qual que seria o próximo passo? Nós teríamos também agora a possibilidade de impetrarmos novo habeas corpus, desta vez perante o STF. Habeas corpus substitutivo. O nome já aponta essa realidade. Substitutivo. Substitui o quê? Substitui recurso. Quando nós pensamos em habeas corpus substitutivo, é para que haja substituição do recurso. Prestem bastante atenção nisso. Por que nós, advogados, nos valemos desse habeas corpus substitutivo? Se existe, é verdade, um recurso cabível para a denegação do habeas corpus. De fato há. Se o habeas corpus for denegado em primeiro grau,
caberá interposição de recurso em sentido estrito. Se o habeas for denegado por tribunal, caberá interposição do recurso ordinário constitucional. Ué, mas se tem recurso, por que se vale, então? Por que se faz uso deste habeas corpus substitutivo? Pela questão temporal, pela questão de celeridade, pela questão de que um habeas corpus, embora o ideal fosse que o julgamento se desse em menos tempo, ainda é uma medida muito mais rápida do que, de repente, um habeas corpus, do que um recurso ordinário constitucional ou do que um recurso em sentido estrito. Vai lá interpor, reze, para ver quanto tempo você vai esperar. Vai esperar pelo menos uns 2 anos. Vai esperar uns 2 anos. Vai interpor ROC, para ver quanto tempo se espera. Se espera aí de 2 a 3 anos para que você tenha o julgamento do ROC. Veja, acusado, preso. Indiciado, preso. Se usa o habeas corpus substitutivo por uma questão temporal, por uma questão de que a medida que seria recursal cabível, ela é muito demorada. Não porque se quer. Basicamente, a exposição jurídica, os argumentos de direito, basicamente são os mesmos, mas a questão temporal pesa na escolha e por isso se faz uso do habeas corpus substitutivo. Ou pelo menos se fazia uso do habeas corpus substitutivo. Por quê? Porque houve esse julgamento lá do habeas corpus 109.956 do Paraná, primeira turma, maioria de votos, ressalto para você, ok, não foi unânime, mas foi quase unânime, somente o ministro Dias Toffoli vencido, que foi decidido o seguinte: inadmissibilidade de impetração de novo habeas corpus, quando cabível a interposição de recurso ordinário constitucional. O que o STF decidiu na primeira turma foi o seguinte: se cabe recurso para aquela hipótese, não é cabível a impetração de novo habeas corpus. Não é cabível a impetração do chamado habeas corpus substitutivo. Isso tem um peso na advocacia criminal que é algo extraordinário. Eu lembro aqui de outro congresso que foi realizado, salvo engano, há uns 2 anos atrás, que se tentou incluir no projeto do Código de Processo Penal uma modificação restringindo o habeas corpus. Havia ali previsto, nesse projeto de Código de Processo Penal, já aprovado pelo Senado Federal e agora na Câmara dos Deputados, restringindo a aplicação do habeas corpus. Lembro aqui desta tribuna, inclusive, nesse teatro, Dr. Roberto Delmanto, fazendo uma defesa intransigente, uma defesa efetiva dos direitos e garantias individuais do cidadão, se colocando contra esse projeto que limitava habeas corpus para o cidadão. Limitação esta censurável no Estado democrático de direito, limitação esta que não se admite num Estado de democracia, somente num Estado de exceção. Lembro dessa tribuna as colocações, e as colocações, tanto dele, como da OAB São Paulo, como do Conselho Federal, foram ouvidas. E aquela limitação que havia ao habeas corpus, ela foi retirada do texto. Pois é, foi retirada do texto do projeto. Mas agora se colocou uma limitação muito pior, que é uma limitação jurisprudencial, que é uma limitação do STF. E olha, pior, hein? Na primeira turma, 4 votos a 1 a favor da tese. No STJ, meus amigos, a tese pegou. A tese foi acolhida. Eu vou te dar exemplos de quinta turma e exemplos da sexta turma. Inclusive, na quinta turma, tivemos um caso do escritório, sujeito preso. E o ministro relator disse, poxa, mas não é habeas corpus substitutivo, use o recurso adequado. Caso de prisão, caso que reclama uma medida mais enérgica, uma medida mais emergencial, mesmo no caso de prisão, vem prevalecendo esse argumento. Repare aqui, esse julgamento é do habeas corpus referente ao relator ministro Marco Aurélio. Habeas corpus, julgamento por Tribunal Superior, impugnação.
A teor do disposto no artigo 102, inciso 2º, linha A, da Constituição, contra a decisão proferida em processo revelador de habeas corpus, a implicar a não concessão da ordem, cabível é o recurso ordinário. Evolução quanto à admissibilidade do substitutivo do habeas corpus. Não se sabe exatamente qual é essa evolução. Que evolução é essa que restringe direitos? Que evolução é essa que afasta a aplicação de direitos e garantias individuais expressamente previstos na Constituição Federal? Tema seríssimo, tema de grande gravidade, porque isso afeta em cheio a advocacia criminal. Nós tínhamos uma chance de respiro, nós tínhamos uma esperança junto aos tribunais superiores, e a porta vem se fechando, a porta cada vez se fecha mais, e a advocacia não pode se calar em relação a isso. Repara o seguinte, saindo do STF, entrando no STJ, sobre o mesmo tema, dá uma olhadinha aqui, ó. Habeas corpus substitutivo de agravo em execução. Habeas corpus substitutivo de agravo em execução. HC 238, 422, Bahia, 6ª turma, votação unânime. Olha só, 6ª turma, que é considerada a turma mais progressiva em relação ao direito penal no STJ. Historicamente, 6/12/2002, votação unânime. Relatora, ministra Maria Tereza de Assis Moura. Olha só, a relatora, ministra Maria Tereza de Assis Moura, merece todo o nosso respeito, merece toda a nossa consideração, todas as nossas homenagens por conta do passado, sempre defendendo o garantismo penal, sempre trazendo uma proposta de leitura crítica do direito penal, do direito processual penal. Infelizmente, em relação a esse tema específico, pelo menos pessoalmente eu esperava uma posição diferente da nobre ministra, relatora, que aqui nós invocamos. Dá uma olhadinha aqui. Inadmissibilidade de impetração de habeas corpus quando cabível a interposição de recurso de agravo em execução, constatação do HC, esse aí que nós falamos, 109.956 do Paraná, lá do STF, como fundamento de decidir. Preocupante demais isso. Preocupante porque no STF a matéria vem sendo fechada. Nesse habeas corpus 109.956 do Paraná, o relator, ministro Marco Aurélio, indicou, sinalizou a possibilidade de sugerir súmula a respeito. Olha a porta fechando aqui. Súmula a respeito, o que dificultaria ainda mais a atuação do advogado. Vamos lá. Não é cabível a impetração de habeas corpus em substituição à utilização de agravo em execução, na hipótese em que não há ilegalidade manifesta, relativa à matéria de direito, cuja constatação seja evidente e independa de qualquer análise probatória. Nesse sentido, o STF, sensível a essa problemática, já tem pronunciado também a inadequação de impetrações manejadas em substituição ao recurso próprio. Te mostrei precedentes do STF e do STJ. E, infelizmente, é necessário frisar que hoje já não são mais precedentes. Nós podemos dizer que essa é a orientação jurisprudencial do STF e também do STJ. Infelizmente, nós temos esse desafio, nós temos esse obstáculo. Aquilo que foi retirado do Código de Processo Penal, do projeto do novo Código, aparece agora de uma outra forma, com outro verniz, que é jurisprudencial. Absolutamente amparado ao modo de decidir do STF e do STJ. E uma das razões apontadas pelo relator ministro Marco Aurélio era a quantidade de recursos, melhor dizendo, de habeas corpus que devem ser julgados pelo STF. Ou seja, ao invés de se melhorar a estrutura do tribunal, ao invés de se propiciar uma estrutura diferente em relação ao tribunal, se faz aqui algo que atenta contra os direitos, contra as garantias individuais. Lamentável o posicionamento dos tribunais superiores frente a essa matéria. E, infelizmente, não há nada
que se possa apontar como indicador de que isso mudará num breve espaço de tempo. Pelo contrário, a tendência é que isso se cristalize, a tendência é que isso se efetive cada vez mais. Não temos aqui um bom prenúncio. Denúncia genérica. Denúncia genérica. Um outro ponto muito relevante para os colegas que militam nas fileiras da advocacia criminal. Meus amigos, a questão relativa à denúncia genérica, ela surge nos crimes contra a ordem tributária, ela surge nos crimes ambientais, ela surge nos crimes societários, sob o pretexto de que não é possível se individualizar a conduta criminosa. O pretexto é esse. Bom, se não é possível individualizar, a denúncia é genérica. Pois bem, é que na verdade não é que não é possível individualizar. Possível é, mas dá mais trabalho. Possível é, mas demanda maior investigação. Possível é, mas se demanda um pouco mais de cuidado em relação à cautela do curso da investigação criminal. Cuidado, cautela no curso da investigação criminal é o mínimo que se pede quando se investiga um cidadão. É o mínimo que se pede quando um crime é apurado pela polícia judiciária. Esse cuidado, essa cautela. Cautela e cuidado que são exigidos por lei, que são exigidos pela Constituição, quando afirma o princípio da presunção do estado de inocência, no artigo 5º, inciso 57 da Constituição. O problema é que essa denúncia genérica não parou nestes crimes. Já seria um grande problema se tivesse parado ali, nos crimes contra a ordem tributária, nos crimes societários, nos crimes ambientais. Mas foi mais além. Hoje em dia virou moda denúncia genérica. Hoje em dia basta que você tenha um concurso de agentes, uma pessoa praticando o crime junto com outra, para que a denúncia seja genérica. A denúncia é genérica, basicamente, quando ela não individualiza a conduta criminosa, quando não descreve de forma minuciosa a conduta criminosa, a denúncia passa a ser genérica a partir daí. Percebam o seguinte, denúncia genérica afeta o direito à ampla defesa. Denúncia genérica afeta o direito ao contraditório. Denúncia genérica não permite que a pessoa possa se defender da forma mais adequada. Existe um julgamento célebre lá do STF, ministro Gilmar Mendes, que afirma, inclusive, denúncia genérica fere a dignidade humana. Denúncia genérica é algo inadmissível num Estado democrático de direito. E ele fala mais, se o Estado quer processar, que processe direito, que processe de acordo com as regras previstas no Código Penal, que respeite os direitos e garantias individuais, o que é absolutamente imprescindível. Não é um favor que se pede, é algo que está previsto na Constituição. Veja este habeas corpus, é o 218594, Minas Gerais, sexta turma, aqui saiu errado a data, é 11/12/2012, tá? Não é 2002 não, 11/12/2012, votação unânime, relator, ministro Sebastião Reis Júnior. Necessidade de descrição mínima da conduta criminosa, responsabilidade objetiva não é admissível no direito penal. Olha os precedentes que são citados no acórdão, todos estes precedentes do STF e também do STJ. Portanto, quando no dia a dia profissional, quando na atuação profissional, nós estivermos diante de uma denúncia que não descreve corretamente o fato criminoso, que embola a descrição fática. Hoje em dia, se você pegar, por exemplo, crime de roubo, e normalmente o advogado criminalista que inicia a sua atividade profissional vai se deparar bastante com crime de roubo, você vai ver isso. Duas pessoas juntas, ao mesmo tempo, quase uma massa, né, que se forma ali, as duas se aproximam da vítima do mesmo jeito, as duas apontam a arma para a vítima da mesma forma, as duas subtraem a vítima da mesma forma e as duas saem correndo para o mesmo lado. Como é que se consegue defender alguém assim?
Como é que se pode pensar em defender alguém assim se você não tem a descrição de forma detalhada da conduta criminosa? O que fez o A? O que fez o B? Ah, não, eles fizeram a mesma coisa. Não dá. Eles não são robôs para fazer a mesma coisa. As reações são diferentes, os pontos são diferentes, isso deve ser verificado, portanto, no caso concreto. Veja esse habeas corpus decidido lá no STJ pela sexta turma. O STJ tem decidido ser inepta a denúncia que, mesmo em crimes societários e de autoria coletiva, atribui responsabilidade penal à pessoa física, levando em consideração apenas a qualidade dela dentro da empresa, deixando de demonstrar o vínculo do acusado com a conduta delituosa, por configurar, além de ofensa à ampla defesa, ao contraditório, devido ao processo legal, responsabilidade penal objetiva repudiada pelo ordenamento jurídico pátrio. Já é tempo de se afastar por completo o direito penal, essa responsabilidade objetiva. Ela não existe, mas ela continua sendo aplicada em primeira instância. Ela continua sendo aplicada em segundo grau. Já é tempo de se afastar por completo o chamado direito penal do autor. Em contrapartida a esse direito penal do autor, deve-se estabelecer o direito penal do fato. Já é tempo de se acabar com essa conversa de direito penal do inimigo. Não existe inimigo, até porque se há inimigo também tem amigo, o que torna a situação bastante complicada em termos de isonomia. Direito penal do inimigo não se aplica no Estado democrático de direito. Não existe amigo, não existe inimigo, existe cidadão, existe titular de direitos e garantias individuais que devem ser, portanto, respeitados. Uma outra questão. Competência, julgamento de crime em redes sociais. Esse é um problema sério, né? Cada vez mais nós temos uma proliferação de condutas praticadas via internet. É uma questão bastante séria e aqui nós temos um posicionamento importante. Vejam aqui, conflito de competência, 116.926 de São Paulo, terceira sessão do STJ, portanto, quinta e sexta turma reunidas, 4 de fevereiro de 2013, votação unânime, mais uma vez, relator ministro Sebastião Rey Júnior. Situação fática, acusados de racismo residentes em comarcas diferentes. Então, aqui, um crime único, racismo, residentes em comarcas diferentes. E a competência é firmada pela prevenção, juízo no qual as investigações tiveram início, exceto se já realizado o julgamento, é a súmula 235 do STJ. Esses fatos são praticados, às vezes alguém toma iniciativa de uma conduta ofensiva, e isso se prolifera na rede mundial de computadores, se prolifera na internet, atingindo diversas pessoas, e outras pessoas aderindo àquela conduta. Pois bem, como fixar a competência nesse caso? Como demonstrar a competência para julgamento nesse caso concreto? O STJ diz que o critério é a prevenção, de acordo com o artigo 83 do Código de Processo Penal, juízo no qual as investigações tiveram início, a não ser que já tenha sido realizado o julgamento, né? Se já houve julgamento, aí se desfaz a regra da súmula 235. Vejam comigo, trecho da ementa. Em situações como essa, embora cada mensagem constitua crime único, existe conexão probatória entre os processos instaurados para apuração das condutas. Há circunstância na qual os crimes teriam sido praticados, troca de mensagem, comunidade virtual, estabelece uma relação de confiança, ainda que precária, entre os usuários, cujo viés pode facilitar a identificação da autoria. Veja, crimes teriam sido praticados, estabelece uma relação de confiança, ainda que precária. Não precisa ser uma relação de confiança pronta, estabelecida, basta que seja uma relação de confiança precária. E mais, com efeito, ao ingressar em uma comunidade virtual, o usuário tem a expectativa de que os demais membros compartilhem da sua opinião. Assim, embora a competência para processar ou julgar o racismo praticado por meio de internet estabeleça de acordo com o local de onde partiram as manifestações tidas por ofensivas e modus operandi, consistente na troca de mensagem de comunidade virtual, deve ser considerado como apto para utilizar a conexão probatória, e o fundamento está aqui, artigo 76, inciso 3º do Código de Processo Penal. Então, essa é uma forma de estabelecer a competência para julgamento relacionado a crimes eletrônicos praticados em redes sociais, no Facebook, no Twitter,
para quem ainda tem Orkut, né? Então aqui você tem essas possibilidades também. Deixa eu só ver aqui. Temos mais 2 temas que eu queria cuidar, para não me estender aqui no tempo. A aplicação do artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/06. HC 253-732 do Rio de Janeiro, 5ª turma, votação unânime. Isso aqui é importante, isso aqui interessa para nós, advogados. Relator, ministro Jorge Mussi. O que nós temos em relação ao artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/06? Esse artigo 33 fala a respeito do tráfico de drogas. Tráfico de drogas. Lei 11.343/06 traz a lei de drogas. Em 2012, foi editada a Resolução 5 do Senado Federal. Resolução 5 de 2012 do Senado Federal. Qual que é a importância para nós dessa Resolução 5 de 2012? Foi suspensa a vedação da substituição de prisão por pena alternativa. Foi suspensa a vedação da substituição da prisão por pena alternativa no crime de tráfico de droga. Quer dizer, então, que agora vale pena alternativa para qualquer traficante? Não, não. É necessário que ele seja primário, é necessário que ele não se dedique à atividade criminosa e nem participe de facção criminosa. Presta atenção, tem que ser primário. Não pode se dedicar à atividade criminosa e nem pode integrar grupo criminoso. Fora todos aqueles outros requisitos contidos no artigo 44 do Código de Processo Penal. Pois bem, o que vem acontecendo em termos práticos? Os juízes têm indeferido essa substituição, agora autorizada pelo artigo 33, parágrafo 4º. Uma vez suspensa a execução, pode haver, portanto, ali a possibilidade de substituição por pena alternativa. Ok? Os juízes têm decidido falando o seguinte: não, mas aqui, como o crime é de tráfico, ele faz parte de organização criminosa, obviamente, ou como crime de tráfico, claro que ele se dedica à prática de crime, ele é traficante, não é isso? Ele se dedica à prática de crime. Quero dizer para vocês é o seguinte: a vedação, ela tem acontecido do ponto de vista abstrato, do ponto de vista teórico, sem descer a detalhes do caso concreto. Dá uma olhadinha no que falou aqui o relator ministro Jorge Mussi. Eventual incompatibilidade deve ser verificada com base em dados extraídos do caso concreto. Não basta a utilização de elementos descritivos no tipo penal. Não basta de forma abstrata, não basta de forma a priorística se estabelecer que todo traficante se dedica ao crime, todo traficante se dedica à atividade criminosa. É necessário o quê? Comprovar tal situação no caso concreto. Não se admite simplesmente a alegação. É fundamental que haja prova concreta desse envolvimento, dessa participação. Vejam aqui, o magistrado não pode deixar de aplicar a minorante prevista no parágrafo 4º do artigo 33, utilizando exclusivamente dos elementos descritos no núcleo do referido tipo, para concluir que o réu se dedica à atividade criminosa. E prossegue. Para que se negue a aplicação da referida minorante, em razão do exercício do tráfico como atividade criminosa, deve o juiz basear-se em dados concretos que indiquem tal situação, sob pena de toda e qualquer ação descrita no núcleo do tipo, ser considerada incompatível com a aplicação da causa especial de diminuição da pena. Olha essa parte final. Sob pena de toda e qualquer ação descrita. Se tráfico sempre vai ser praticado por alguém envolvido na prática de crime, ou que pertence à atividade criminosa, eu não preciso verificar nada. Não é isso que se determinou na Resolução 5/12. Tem que demonstrar no caso concreto. Participa de atividade criminosa? Prova. Faz parte de organização criminosa? Prova. Se não houver prova, fica, portanto, autorizada essa possibilidade. Prescrição. Termo inicial nos crimes contra a ordem tributária. Julgamento no finalzinho do ano passado também,
19/11 de 2012, votação unânime, habeas corpus 236, 376, Santa Catarina, sexta turma. Relator, ministro Sebastião Rei Júnior, mais uma vez. Data de entrega da declaração pelo próprio contribuinte. Existe uma divergência, existe uma celeuma em relação a quando se começa a contar a prescrição em relação aos crimes contra a ordem tributária. Por quê? Porque para que se aperfeiçoe os crimes contra a ordem tributária, é necessário que haja o lançamento definitivo do crédito tributário. Para que haja a constituição integral do tipo penal, ora vista também como condição de procedibilidade, é necessário que exista o lançamento definitivo do crédito tributário. Veja só, quando que isso vai acontecer? A constituição efetiva do crédito tributário. Constituição do crédito tributário existe quando esgotada a via administrativa. Existe quando absolutamente trilhada a esfera administrativa. Não quando do lançamento, mas quando do esgotamento da via administrativa. Portanto, se houve uma omissão, por exemplo, numa declaração de imposto de renda, aqui você tem divergência, se eu começo a contar a prescrição a partir desse momento, ou se é necessário esgotar toda a via administrativa, porque só a partir daí é que pode existir a ação penal, de acordo com a súmula vinculante 24 do STF. O que o STJ decidiu foi o seguinte: termo inicial é a data de entrega da declaração pelo próprio contribuinte. Súmula 436 do STJ. Vejam aqui. A simples apresentação pelo contribuinte de declaração ou documento equivalente, nos termos da lei, possui o condão de constituir o crédito tributário, independentemente de qualquer outro tipo de procedimento a ser executado pelo fisco. Assim, em razão de o crédito já estar constituído, é da data da entrega da declaração. Veja só, data da entrega da declaração que se conta o prazo prescricional previsto no artigo 2º, inciso 2º, da Lei 8137/90. Nós não vamos considerar, portanto, o esgotamento da via administrativa, mas vamos considerar a entrega da declaração. Quando aquela informação foi sonegada, foi omitida, ou foi eventualmente fraudada, né, nós vamos pensar, portanto, dessa forma. Esse é um julgamento importante em relação aos crimes contra a ordem tributária, uma vez que a prescrição pode se dar quando se verifica a questão relativa à data da entrega da declaração. Às vezes, para que haja o esgotamento da via administrativa, muito tempo existe, muito tempo é percorrido, então o termo inicial fica configurado de acordo com o que está aqui previsto, súmula 436 do STJ. Meus amigos, o objetivo era trazer aqui para vocês uma visão abrangente, tentei trazer temas diferentes, falamos de habeas corpus substitutivo, falamos a respeito de crimes contra a ordem tributária, falamos a respeito de crimes eletrônicos, falamos a respeito de interceptação telefônica, que são matérias candentes, são matérias que interessam de perto o advogado criminal, aquele que exerce essa atividade, aquele que acorda antes das 11 todo dia para trabalhar efetivamente no direito, né? Trabalha efetivamente no direito do cidadão. Não se pode confundir o criminoso com o advogado. São condutas completamente diferentes. A nossa missão é trazer a aplicação da lei. É fazer com que essa lei seja aplicada em toda a sua inteireza. Fazer com que os direitos e garantias individuais previstos na Constituição Federal não sejam mera carta sem efetividade, sem o aspecto material. Não se pode imaginar a Constituição como carta de intenções. É necessário brigar todos os dias para a sua aplicação. É essa a beleza, é essa a natureza da nossa profissão, como advogados criminalistas que somos, batalhamos sempre para que o direito seja aplicado, para que as garantias sejam sempre reveladas. Mais uma vez quero agradecer ao OAB São Paulo pelo convite, agradecer pela presença, pela participação, pela paciência de todos e fico eventualmente aberto aqui para os debates, se entender pertinente, ok?
Pessoal, obrigado pela atenção, até a próxima.